Vamos lá então, pessoal, resolução da nossa avaliação. Avaliação número 2 do primeiro ano do ensino médio. Pois bem, a nossa prova era sobre ligações iônicas, então o primeiro exercício era o seguinte. Combine os pares através das ligações iônicas, representando os íons e escrevendo a forma dos compostos resultantes. Demonstre as ligações. Ok, então, primeiro, nós temos que combinar o lítio e temos que combinar nitrogênio. Com o auxílio da tabela periódica, ou simplesmente fazendo a ligação, a distribuição eletrônica, nós perceberemos que o lítio tem 1 na última camada, até porque a gente consegue ver o lítio na família 1A, portanto ele tem 1 elétron na última camada. Então nós representaremos esse elétron dessa maneira. O nitrogênio, ele tem 7 elétrons no total. 7 é o número atômico, estado fundamental, 7 elétrons também. E podemos perceber que o nitrogênio está na família 5A. Então o nitrogênio terá 5 elétrons na última camada. Nós podemos então representar os elétrons através dessas bolinhas. Ok, então qual é a situação para o lítio? O lítio precisa perder esse elétron da sua última camada, pois se ele tem 2 elétrons na primeira camada, 1 elétron na última camada. Então ele precisa perder esse elétron, ficando, portanto, a primeira e a última camada. Quando a primeira for a última, a estabilidade é alcançada com 2 elétrons. Então, para o lítio, ele precisa perder esse elétron. Enquanto o nitrogênio, tendo 5 elétrons na última camada, ele precisa receber 3 elétrons. Então, é o que nós faremos. Nós podemos demonstrar aqui, então, a transferência de 1 elétron. Então, o lítio, este átomo de lítio, estabilizou, porém o nitrogênio ainda não está estável. É aí que a gente entra com outro átomo de lítio. Então, fazendo aqui mais uma transferência. Então, o nitrogênio que tinha 5, 6 e 7, ainda falta 1 elétron. Então, é o que acontece com essa transferência. Então, aqui nós podemos observar o que? Foram necessários 3 lítios e 1 nitrogênio. Então, como a gente vai representar os íons? Os íons, você sabe que quem perde o elétron fica um íon positivo. Quantas vezes ele perdeu? Quantos elétrons ele perdeu? Se ele perder 1, a representação do íon de lítio será mais 1. Até porque cada lítio teve o mesmo comportamento. Para o nitrogênio, vocês lembram que quem recebe os elétrons fica negativo. Cada elétron que ele recebe, um negativo. Como ele recebeu 3, então o íon dele é representado dessa maneira. E como fica a fórmula? A fórmula serão 3 lítios e 1 nitrogênio. 1 lítio, 2 lítios, 3 átomos de lítio e 1 átomo de nitrogênio. Essa foi a letra A. A letra B, nós temos sódio e enxofre. O sódio, nós podemos observar que ele também está na família 1A. Então, ele vai ter 1 elétron na última camada. Então, a tendência para ele se estabilizar é ele perder esse elétron. O enxofre está na família 6A. Portanto, 6 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Podemos representar os elétrons dessa maneira. Então, para o enxofre se estabilizar seguindo a regra do octeto, ele precisa receber 2 elétrons, enquanto o sódio precisa perder esse elétron. Fazendo a ligação, nós percebemos que o enxofre ainda não está estável, porque tem apenas 7, só que este átomo de sódio está estável. Então, o que nós fazemos? Utilizamos
outro átomo de sódio para estabilizar o enxofre. A partir daqui nós podemos perceber os íons. O sódio, quem doa fica positivo, como ele doou um elétron, então ele vai ficar mais. O enxofre, por ter recebido 2 elétrons, ele vai ficar com carga menos 2. E a fórmula é demonstrar quantas vezes nós utilizamos sódio e quantas vezes nós utilizamos o enxofre. Aqui você pode perceber que utilizamos 2 vezes o sódio. Então a fórmula, por combinado, né, a gente coloca sempre o positivo primeiro. Então Na+, Na 2 vezes, enxofre apenas uma vez. Então essa é a fórmula esperada entre sódio e enxofre. Letra C, nós temos magnésio e bromo. Vamos lá, magnésio e o bromo. Consultando a tabela periódica, nós podemos perceber que o magnésio está aqui na família 2A. Logicamente, ele terá 2 elétrons na última camada. Então, nós representamos aqui 2 elétrons na última camada. O bromo, nós podemos perceber ele aqui, numa família 7A. Portanto, ele terá 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O bromo, então, precisa receber 1 para alcançar 8. E o magnésio precisa doar os 2 elétrons que ele tem na última camada. Então, nós fazemos a primeira ligação. O bromo atinge sua estabilidade dessa maneira. O magnésio ainda não está estável. O que nós podemos fazer? Utilizarmos um outro átomo de bromo. Também, logicamente, com 7 na última camada. E fazemos a transferência desse elétron. Então, magnésio estabilizou, bromo estabilizou, ficou ok. Magnésio. Como que fica a representação dos íons? Magnésio. Lembrando, quem doa fica positivo. E você consegue observar ele doando 2 elétrons. Por isso, então, ele tem carga mais 2. O bromo. Qual o comportamento do bromo? Você vê o bromo recebendo 1 elétron. Então, se ele receber 1 elétron, ele fica negativo. Não esqueça, não cometa um erro normal que a gente vê essa situação. Muitos alunos colocam menos 2. Por que isso aqui está errado? Porque se eu escrevo dessa maneira, eu estou dizendo que o átomo de bromo recebe 2 elétrons. E você não vê isso. Você vê o átomo de bromo recebendo apenas 1 elétron. O outro elétron que o magnésio doou vai para outro bromo. Então, não posso representar assim porque eu não tenho um átomo de bromo recebendo 2. Eu tenho 2 recebendo 1 elétron cada um. E a fórmula? A fórmula vai ficar da seguinte maneira. Um magnésio, porque eu utilizei apenas um magnésio. Magnésio 1, bromo 2. Ok? A fórmula aí do nosso brometo de magnésio. Na letra D, eu tenho o átomo de cálcio e eu tenho o átomo de fósforo. O átomo de cálcio, consultando a tabela periódica, nós podemos perceber que o átomo de cálcio tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons na última camada. E o fósforo, então, com 5 elétrons na última camada. Está numa família 5A. Então, o fósforo tem 5 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5. Significa que ele precisa receber 3, enquanto o cálcio precisa perder 2. Fazendo a transferência dos elétrons do cálcio para o fósforo, você percebe o fósforo atingindo, a partir de agora, 7 elétrons e o cálcio doando os 2 que ele precisava. Mas você pode perceber que o fósforo ainda não recebeu
todos os elétrons que ele precisa, fazendo então, havendo a necessidade de um outro átomo de cálcio. Ok, agora o fósforo foi estabilizado com 8 elétrons, porque recebeu 3. Ele já tinha 5, recebeu 3 elétrons, então ele fica com 8 elétrons na última camada. Só que agora o cálcio não está estável, porque ele precisa doar os seus outros elétrons, e ele não doou todos que ele queria, ele doou apenas um. Então é aí que eu tenho que utilizar um outro átomo de fósforo. Fósforo com 5, transfere 1, 6. Então aqui ficou estável, mas aqui você consegue perceber que ele não ficará estável. Então cálcio, utilizo novamente um cálcio e faço aqui a transferência desses outros elétrons, até que todos os átomos envolvidos na ligação esteja estabilizado. O cálcio doou os 2, esse também, e o fósforo, cada um dos fósforos recebeu 3. Representação iônica disso. O cálcio, qual é o comportamento? Logicamente, todos os átomos de cálcio terão o mesmo comportamento. Portanto, você vê o átomo de cálcio doando 2 elétrons, então ele vai assumir a carga mais 2. E o fósforo, por ter recebido 3, ele vai ficar com carga menos 3. E a forma cálcio, quantas vezes? 1, 2, 3 vezes o átomo de cálcio apareceu, enquanto o fósforo foram necessários 2 átomos de cálcio. Então está aqui a nossa fórmula do exercício do item D do exercício 1. Partindo para a resolução do exercício 2, logicamente seguindo as mesmas regras, as mesmas formas. Vamos à leitura. Um elemento X com número atômico 20. Ok. Um elemento X com número atômico igual a 20. Forma com Y um composto de forma X, Y duas vezes. Determine o íon resultante de X e o íon resultante de Y. O que nós podemos perceber? Que o átomo X, por apresentar 20 elétrons na última camada, nós podemos fazer então a analogia que ele será semelhante ao átomo de cálcio. Ele será o cálcio. Então o cálcio nós já vimos que ele apresenta 2 elétrons na última camada. Então nós temos essa situação aqui, ó, 2 elétrons na última camada. Logicamente, o Y, você consegue perceber através da fórmula que o Y foram necessários 2 vezes. É aí que a gente entra. Nessa situação, se eu tenho 2Y, significa que, 2 elétrons para distribuir, significa que eu preciso fazer dessa maneira. Um elétron para este Y, outro elétron para esse Y. Se cada Y recebeu um elétron, significa que ele já continha 7 elétrons na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com um que recebeu 8. Obviamente, esse aqui também tinha 7 elétrons na última camada. Aí, veremos os itens a ser preenchido. O íon resultante de X, como o X doou 2 elétrons, ele vai assumir então carga mais 2. O Y, cada Y recebeu 1 elétron, por isso ele terá a carga menos 1. Qual família pertence o Y? O Y pertencerá, por ter 2 elétrons na última camada, todo elemento que tem 2 na última camada e termina com subníveis SP, não podemos esquecer, fará parte da família 2A.
Já o elemento Y, ele pertencerá à família 7A, por ter 7 elétrons, então, na sua última camada. Ok? Essa, então, foi a resolução do exercício 2. Exercício 3. O exercício 3, nós faremos da seguinte maneira, apenas por dedução. Vamos à tabela periódica. O que nós podemos perceber? Que uma ligação iônica é feita com átomos que precisam do A, que são essas 3 famílias, e átomos que precisam receber, que também são dessas 3 famílias. Então vamos ao seguinte. Então não pode ocorrer ligação iônica entre 2 átomos que precisam receber e entre 2 átomos que precisam do A. Então vamos lá. Letra A. É possível a ligação entre sódio e potássio? Vamos analisar. Sódio precisa do A, potássio precisa do A. Então, não haverá ligação iônica entre eles. Então, a letra A está eliminada. Item B. Aqui não. Item B. Magnésio e flúor. Vamos analisar. O magnésio está numa família em que há necessidade de doar. Enquanto o flúor está na família 7A, que ele precisa receber. Então, aqui nós podemos perceber em que há necessidade, em que haverá uma ligação iônica, uma vez que ligação iônica apresenta boa condução de corrente elétrica no estado líquido e em solução aquosa. Existem alguns experimentos que comprovam isso. Item C. Apenas para analisar as respostas incorretas. Cloro e oxigênio. Cloro está numa família que precisa receber. Oxigênio também está numa família que precisa receber elétrons. Então, não haverá uma ligação iônica. Oxigênio e nitrogênio. Ambos estão em famílias em que há necessidade de receber elétrons. E a última, carbono e hidrogênio. Tá? O hidrogênio, obviamente, por ter um elétron na última camada, ele acaba fazendo, então, uma ligação covalente. Não é o caso de carbono e hidrogênio. Ok? Vamos ao exercício 4. Vamos lá, pessoal, resolução do exercício 4. Um elemento X reage com cloro, formando um composto de fórmula XCl. Outro elemento Y reage com cloro, formando um composto YCl2. Subscrito deveria estar. Mas tudo bem. Consulte a tabela periódica e dê o símbolo de 2 elementos que poderiam corresponder a X e Y. Ok, nós percebemos, através da fórmula XCl, que o Cl, por conter 7 elétrons na última camada, obviamente, o Y deverá fornecer um elétron para essa última camada, ficando então com 8 elétrons. Então, a partir daqui, nós podemos concluir que o X precisa doar um elétron. Então, significa que o átomo X precisa ter um elétron na última camada. Então, significa que, consultando a tabela periódica, eu poderia indicar qualquer um desses, desde lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, então, para fazer a sua ligação iônica. Então, qualquer um da família 1A, nós poderíamos, então, utilizar para fazer as ligações, exceto hidrogênio.
Quando nós chegarmos à ligação covalente, vocês perceberão o porquê. E o y, se nós tivermos essa forma YCl2, significa que o Cl eu utilizei ele 2 vezes. Logicamente, o cloro com 7 elétrons na última camada. O Y eu utilizei apenas uma vez. Então, você pode prever que o Y terá 2 elétrons na última camada para fornecer para 2 átomos de cloro. Então, eu posso indicar qualquer um da família 2A, por conter 2 elétrons na última camada. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Poderia indicar qualquer um desses elementos químicos. Ok? Vamos aqui anotar então qualquer elemento da família 2A. Então eu poderia utilizar aqui sódio e aqui poderia utilizar magnésio. Qualquer um da família 1A para o X e qualquer um da família 2A para o Y poderia ser indicado. Ok? Espero que tenham compreendido. Caso surja novas dificuldades, estaremos solucionando. Obrigado.